Alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e time grande tem vários, mas time gigante, meu amigo, é um ou outro. Que é o 86 e time grande não só cai, como cai 2 vezes e é bicampeão da Série B. Aqui é o Aguiar e eu vou falar, time grande ajuda o co-irmão não cair. É, isso aí é de uma grandeza infinita mesmo, Aguiar. Eu vou falar um negócio pra você. É muito altruísmo. Não tem nenhum palmeirense que pode qualquer dia falar mal de um santista. Se você, palmeirense, estiver vendo um santista atravessar a rua no farol, ajude ele, faça bondade, porque isso que o Santos fez pelo Palmeiras em 2014, nenhum outro time faria. Inclusive o Palmeiras, eu acho que se o Santos estivesse na mesma situação, não faria. O mais emocionante é ver a torcida do Palmeiras gritar Santos no estádio. Foi o grito mais forte que já ecoou no Allianz Parque. É isso. Já falei que Paulo Nobre tinha que criar uma estátua do Thiago Ribeiro naquele estádio lá e já era. Que porra de Marcos o quê? Tem que ser Thiago Ribeiro. No conceito do 86, o Santos atrapalhou o Palmeiras, porque no conceito do 86, ganhar 2 títulos da Série B é time grande, ganhar o terceiro é o quê? 86? É time gigante? Aí é teve escorrega aí, acho que já tinha que garantir uma vaga pra Champions. Tem que concorrer com o continente europeu. Mas é isso aí, jogadores, estamos de volta para mais um podcast. Dessa vez separamos o tema para falar time grande, né? Porque a gente tem essa mania no futebol brasileiro, aquele time é difícil, porque aquele time é grande. Ou ao contrário, né? Quando você pega um chaveamento com um time menor, você já fala, esse aí não é time grande não, vou passar fácil. E a gente vai discutir aqui o que é de fato ser um time grande, porque não existe nenhuma definição formal do que seria um time grande, cada pessoa acaba atribuindo, mas temos também de fato um conceito, digamos, abrangente aí, que é um time grande. E aí a gente vai conversar sobre isso, trazendo aqui os nossos pontos, e aí fica o convite para você também, depois que você escutar o podcast, cornetar as opiniões do 86, que são sempre inapropriadas. Eu acho que esse conceito de time grande aí vai ser bom a gente trazer, né, Caissara Aguiar, porque até quando a gente é mais jovem, assim, né, e a gente, assim, por exemplo, nós 3 aqui somos aqui da capital de São Paulo, então pra gente não foi muito difícil a escolha, né, geralmente, ou você ia torcer pro Santos, pro Palmeiras, pro Corinthians, ou pro São Paulo, muito dificilmente ali, apesar da gente ser da época de 90, né, nossa adolescência da época de 90, seria também possível torcer pra uma portuguesa da vida, mas a gente fica pensando o que seria um time grande no interior do Brasil, no interior de alguma cidade, tipo, essas pessoas que torcem pra times pequenos, será que ela trocaria o time de coração dela por um time que é considerado grande? Eu acho que essa discussão aí pra gente vai ser bem legal, porque a gente vai poder trazer assim, o que faz um time grande? A história do time, são as conquistas atuais, se um time que é considerado grande hoje, daqui 20, 30 anos, ele já não vai ser grande, quais são os times brasileiros que, por exemplo, têm vários títulos, foram considerados bons, mas já são extintos, né? Acho que vai ser da hora essa discussão. E eu tenho uma pergunta pro Aguiar. Aguiar, você se considera uma pessoa grande? Como assim? De caráter ilibado, de uma pessoa boa. Um grande homem. Um grande homem. Eu tô mais pra Guarani e Ponte Preta. Mais pra Guarani ou mais pra Ponte Preta? Porque na atual situação isso é problemático. Mais pra Ponte Preta. A guerra é Ponte Preta porque o escudo parece com o do Santos. Isso mesmo, e as cores também, né? E vão ganhar, os dois juntos vão ganhar 0 títulos em 2020. Que isso, vamos ganhar essa Libertadores aí, contra tudo e contra todos. Então, Caissara, a gente vai partir agora para os e-mails que foram enviados no último programa. Dessa vez, a gente não teve nem que escolher, só foram 2 e-mails, né? Então eu vou ler um, o Aguiar vai ler outro. E a gente pede até pro pessoal acompanhar nosso blog, acompanhar os episódios, indicar para alguns parentes, indicar pros amigos aí. Esse pessoal, a nossa audiência, apesar de ser uma boa audiência, não tá com ascensão meteórica, né, Caissara? Eu acho que a gente ainda paga pelo tempo que a gente ficou recluso, que o Aguiar esteve preso. Acho que a gente ainda paga por isso, que a nossa audiência era bem melhor naquela época. O pessoal tá meio desconfiado, né? Que eles falam, vou mandar e-mail, esses caras vão parar por 6 meses de novo, e aí meu e-mail vai ser lido. E aí a gente tá facilitando pra você, que não precisa nem ser e-mail, você pode comentar no post do Instagram, mandar um direct, mandar a figurinha, sei lá, usa a criatividade aí, mas a gente nem tá tão exigente aí, e aproveita agora, porque a chance de você ter o e-mail lido, uma participação gravada no podcast é muito grande, porque afinal de contas a concorrência tá baixa. É isso aí. Bom, eu vou ler o e-mail aqui que chegou. Nosso amigo Ernesto, lá de Belém do Pará. Ele é conterrâneo de Jesus. O Ernesto, ele fez uma pergunta aqui, Aguiar, que eu vou te passar. Diz, né, que a gente pontuou muito bem alguns jogadores que chegaram a posições altas em grandes clubes. Só que ele falou que a gente não falou da pior pessoa que chegou ao ponto mais alto, que no caso foi na eleição de 2018.
Como que esse cara chegou aí, Aguiar? Quem que é o empresário desse aí? A gente não pode falar que é o anjo caído, né? Foram 60 milhões de empresários brasileiros. E colocaram culpa na internet também. É, eu acho que essa aí, o Ernesto. Ernesto que pode ser o Guevara ou pode ser o Geisel, né? Pode ser de direita ou de esquerda, né? Mas eu não sei, Ernesto. Pela pergunta dele, deve dar mais pro Guevara. Mas, bom, eu não sei como chegou e tomara que tenha o mesmo fim que alguns que tiveram aqui com alguns clubes, né? Porque se tiver aqui renovação de contrato por mais 4 anos, vai ser foda. Se ele for tipo o presidente do Vasco. O Miranda, o Eurico? É. Que vai e volta? Que não sai. Não, e pior que o Eurico, o filho da puta, quando o Vasco foi rebaixado, ele falou que ia pra Sibéria e não foi, né? Foi, né? Devia ter ido, né? Se o cara falasse uma verdade, ele não era político, né? Tá de brincadeira. E o Eurico realmente era político, né? Ele chegou a ser deputado pelo Rio. Não, foi várias vezes deputado. Tem um áudio vazado dele do vestiário que ele falava: eu não sou vereador, não sou deputado, eu sou o presidente do Vasco. O negócio dele é ser o Vasco. Deixava isso bem explícito, assim, nas opiniões dele, né? Ele falava que o negócio dele era defender os interesses do Vasco. E se fosse tão bom assim, o Vasco não tava na situação que ficou. Ele falava que era deputado do Vasco, né? Não deputado do Brasil. Inclusive, depois que saiu essa fala, nem os vascaínos votaram nele, que ele não conseguiu se reeleger. Ah, mas isso aí foi em decorrência do desempenho dele com o Vasco, porque torcedor de futebol, se o time tá bem, foda-se. O Andrés entrou, né? Então. O próximo e-mail é de Jurandir Clemente, é de Teresina. E ele tá comentando aí, vai pra você. 86, vamos fazer uma troca aqui no bom sentido, tá? O que você acha do Caio Ribeiro que ficou fora dessa lista? Teresina, que vou te falar, é calor pra caramba lá, hein? Bom, eu só quero deixar um adendo aqui que a troca pode ser no bom e no mau sentido, dependendo do gosto do freguês, né, Guilherme? Eu acho que isso aí a gente já tem que deixar muito claro aí. O Caio Ribeiro, ele tinha uma imagem, não sei se isso era um mito na época que falavam da época, de que o pai dele tinha pago um bom dinheiro pra ele passar no Júnior de São Paulo, virar jogador, depois ir pra grandes clubes, né? Jogou no Flamengo, jogou na Europa, jogou na Juventus. É que assim, eu acho que o Caio Ribeiro, ele não era um jogador ruim. Eu acho que ele era um jogador mediano que ele era superestimado. Talvez por conta desse negócio do pai dele, talvez por conta das expectativas que foram colocadas e tal. Eu acho que é mais isso. Eu acho que o Caio não deveria entrar nessa lista. Ele não era tão ruim assim. Mas eu também não tenho uma lembrança muito explícita do Caio Ribeiro como jogador, não. Acho que o Aguiar deve falar melhor isso aí. Caio, né? Eu lembro dele no Santos. Até que ele representou bem. No Flamengo também, eu ouço falar que a torcida do Flamengo gostou muito dele. Inclusive tem uma partida histórica dele que ele foi no gol e foi bem no gol, né? Que o Klemer tinha sido expulso. Então, também não concordo. Acho que o Caio também não merecia estar nessa lista, apesar do Jurandir ter dado a opinião sobre ele. E o Caissara, o que ele acha? Eu acho que eu vou seguir os relatores aí, mas acho que a observação do ouvinte é a questão dele não ter feito grandes feitos na carreira e só ter jogado por clubes legais, né? Ele foi revelado, jogou no São Paulo, aí foi pro Inter de Milão, depois foi pro Flamengo, foi pro Santos, então talvez o desempenho dele não justificasse só jogar em time grande. Acho que tem essa questão dele só jogar em time forte, né? Time grande, como temática do programa atual. Então fica aquele ponto de interrogação, né? Será que foi por causa do futebol dele ou do empresário? Mas como o Aguiar falou aí, ele não era um jogador ruim, ele só não era um jogador nível seleção e tal, assim. Mas hoje, no futebol de hoje, ele seria titular em muito time ainda, com certeza. Ele era melhor como jogador ou como comentarista, o Aguiar? Muito mais como comentarista. Ele é melhor como comentarista, aí sem dúvida. Eu também, eu acho o Caio Ribeiro bom comentarista. Apesar de, quando ele tá falando sobre futebol e política, a gente já fez um programa sobre isso, eu achar ele meio idiota, mas como comentarista de futebol dentro de campo, eu acho ele um bom comentarista sim. Apesar de ter muita gente que não gosta dele, né? O perfil do Caio, ele é um cara de fugir de conflitos, né? Até quando ele vai se opor a alguém, ele tem muito cuidado, ele usa muito eufemismo. Tem até um vídeo que é engraçado que parece que ele tá zoando, né? Ele pergunta pro Galvão assim, pelo horário eu posso falar aqui? Aí o cara, esse juiz foi um bananão. São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Aconteceu na semifinal, eu não sou cara de levantar a teoria da conspiração, hein? Pipocou. Ele foi bananão e não apitou o que tinha que ter sido apitado. Eu tomei um susto, porque deixa eu ver. Aqui pra nós são 10h30 ainda, né? Mas bananão podia ser 9 da noite. Aqui são 10h30. Ele falou, eu já são 11h30, então eu posso falar. Eu falei, pronto. Ô Galvão. É hoje que o Caio vai falar o que ele nunca disse na vida.
Então, tipo, ele é um cara que ele não entra em conflito, assim, é da personalidade dele, não é um defeito tal. Teve recentemente aí um episódio e aí ele acabou se manifestando aí contrário a uma pessoa que posicionou. Mas enfim, eu acho que ele comentarista, ele manda bem e tal, mas ele tem o perfil dele, que não é de não entrar em conflito. E eu, por exemplo, gosto muito do Casagrande, que já é um cara que já compra algumas brigas e tal, tem um perfil mais ativo no sentido de cornetar, de falar mais bem, assim, enfim. Mas os dois são bons. E aí, referente ao ouvinte aí, voltando pro programa, o Caio Ribeiro aí poderia estar na nossa lista, na minha opinião, assim, apesar que os jogadores que a gente selecionou tinham uma qualidade técnica mais duvidosa. Tem uma observação e uma pergunta pro 86. A observação não é pro 86, mas a pergunta depois é, tá bom? Quantos anos que nós temos de programa mesmo? Nós temos, esse ano fizeram 5 anos de programa, a gente estreou em maio de 2015. Então, a gente faz 5 anos que a gente já faz um programa, podemos dizer, seguro contra o Covid, né? Que nós somos pioneiros à distância. Agora nós estávamos recomendados pela OMS desde 2015 e nem sabíamos. Você vê, né? Que agora o nosso estilo de programa tá na moda. Confusão é geral. Atenção. Preparou. Correu. E chutou. Chegamos, amigos jogadores, e aí a gente vai discutir time grande. E eu queria fazer a pergunta pro meu caro 86 e Aguiar. Quando se fala em time grande no Brasil, ser específico, quais são os times que vêm à cabeça de vocês? Começando pelo Aguiar. De time grande, né? Quando usa essa expressão, esses times são grandes, quais são os times que vêm à cabeça de vocês? Eu já falei isso no programa que nós estávamos discutindo o rebaixamento do São Paulo, mas vou falar de novo. Meus 5 times grandes: Santos, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro e Flamengo. Eu acho essa sua lista um pouco seletiva demais aí, mas vamos lá, não vou cornetar já cornetando. Ah, tá. E 86. O 86 é só time da Série B, quer ver? Eu acho que assim, a gente pode até entrar nesse mérito dessa discussão, o que é um time grande, o que não é, mas eu acho que no Brasil é consenso, pelo menos jornalisticamente falando, de que os grandes são os 4 de São Paulo, 4 do Rio, os 2 de BH e os 2 de Porto Alegre. Pra mim, é muito óbvio isso aqui, só que a gente vai discutir uma questão de que dentro dessa lista de times grandes que a gente tá falando, quais realmente mantém essa expectativa de ser um time grande? Por exemplo, a gente vai pegar alguns times que na época dos anos 2000 ali, final dos anos 90, perto dos anos 2000, o Atlético Paranaense, São Caetano, alguns times que chegaram à final de Copa Libertadores, que chegaram a ganhar Campeonato Brasileiro, que são times que podem ser considerados grandes também. Então, na minha opinião, são esses 12 aí. É os 4 de São Paulo, 4 do Rio, os 2 de BH e os 2 de Porto Alegre. Só que isso aí também é discutível. Então, eu acho que nesse programa a gente vai discutir o que mantém um time ser grande, qual que é a nomenclatura o que um time precisa fazer para ser grande. Eu queria puxar esse ponto, porque assim, a gente fala, tal time é time grande, mas quais são os componentes para um time ser grande? Ele tem uma grande torcida, é um fator? Acredito que todos concordamos que sim. Mas alguns times, eles têm níveis muito diferentes, né? Eu vou puxar um time que eu acho que todo mundo fala que é grande, mas eu vou trazer para discussão aqui, que é o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro é um time grande? Sim. Mas o Atlético Mineiro, até outro dia, ele só tinha um título, assim, realmente importante, que era o Campeonato Brasileiro. Não, eles consideravam também a Conmebol. Ah, então, cara, é outro nível de campeonato. Mas beleza, vamos colocar o Conmebol na lista aí. Ele quebrou esse jejum, digamos assim, de títulos importantes. Foi em 2013 que ele foi campeão da Libertadores. E aí, acho que em 2014 ou 15 ele foi campeão da Copa do Brasil. Então, ele adicionou 2 títulos de peso a essa lista. Mas acho que todo mundo concordava que o Atlético Mineiro já era um time grande, mesmo apenas ter conquistado um título brasileiro, praticamente. Ô, Caio, eu posso pedir uma coisa pra edição, quando for feita a edição? Vamos estar falando desse título aí de 2013? Coloca aquela fala do Ronaldinho, que a gente não vai fazer feio igual o Santos na final. Eles não fizeram feio na final, né?
que eles nem foram, né? Aí que você viu que o Ronaldinho te driblou. É verdade. E o engraçado do Atlético, né, porque ele conquistou o primeiro título que é considerado o brasileiro genuíno, né, sem ser aquelas taças, né, foi o de 1971. Tem que ser essas taças, que negócio é esse? Aí é uma polêmica para outro programa, mas a gente entendeu o que você quis mencionar, 86. Eu não tô criticando essas taças, até porque o maior beneficiado com essas taças, Brasil e Roberto Gomes de Pedrosa, é o Palmeiras, né? Quero deixar uma coisa bem clara. O primeiro campeão nacional é o Bahia em 59. Segue o jogo. Então, como eu falei, esse é um assunto mais extenso, vai para outras esferas aí. Vamos focar aqui na parte dos times grandes. Certo. O que eu quero dizer com o Atlético Mineiro ter só um título brasileiro, né, um título nacional, e já era considerado time grande, porque assim, outros times que a gente não coloca nesse hall também conquistaram o campeonato nacional, que foram o Coritiba, o próprio Bahia, que é o segundo 86, ele não tá nesse hall de time grande. Teve o Guarani também, que chegou a ser campeão brasileiro. Então, assim, é difícil você determinar, porque se a questão de conquistar um título já atribui o Atlético Mineiro a ser um time grande, poderia credenciar também a Coritiba, a Bahia e a Guarani também ser um time grande, mas a gente nem coloca na conversa esses outros times, né? Atlético Paranaense também. É o que mais recente. O Atlético Paranaense de longe é o time que tá, assim, digamos, mais perto ou já mudou de degrau, assim, ele já não é mais um time, deu um upgrade muito grande, né, dos anos 2000 para cá, ele já foi campeão brasileiro, já foi campeão da Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, chegou em final de Libertadores. Então, assim, o Atlético Paranaense, acho que é unânime também que ele tá, se ele não é um time grande já, né, com as mesmas tradições de outros aí, mas ele com certeza é o time que tá mais evoluindo, assim, mais mudando de estágio. Outro ponto que a gente pode citar do Atlético Paranaense é que, em relação à estrutura, ele é muito melhor que vários clubes que são considerados grandes antigamente, né? Você tem o estádio do Atlético Paranaense, a estrutura do futebol, o centro de treinamento. Ele é um time que ele não perde para nenhum time de uma grande capital brasileira. Isso é outro ponto que a gente tem que trazer para a conversa, assim. A estrutura, o poder financeiro, isso também faz um time mudar de nível, né? Porque alguns times têm essa questão mais histórica do que propriamente estrutural, né? A gente não vai entrar no detalhe de cada time aqui, mas a gente sabe que times como hoje, o São Paulo é muito reconhecido pela sua estrutura, o próprio Palmeiras, o Flamengo, mas já tem times que tem uma camisa muito forte, como a gente gosta de dizer, que é o caso, por exemplo, do Vasco, do Fluminense, e já não uma estrutura tão forte assim. Mas mesmo assim a gente ainda considera time grande. Então eu queria saber de vocês assim essa questão. O que faz um time grande na concepção de vocês, como o Aguiar determinou, os 5 lá, o Santos, o Cruzeiro, o Flamengo? Por que esses times na sua concepção são grandes, Aguiar? Ou é uma coisa meio que você bate pronto assim, você nem pensou muito sobre o assunto? Não, pensei sim. Eu acho assim, uma visão de fora, tá? Eu acho que até numa Libertadores, esses times, numa Libertadores, o ponto de vista de força, o pessoal vai pensar 2 vezes. Assim, só pra você entender. Vão ter Santos, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Cruzeiro numa Libertadores. É muito melhor do que ter Fluminense, Botafogo, Corinthians, apesar de ter sido campeão, entendeu? Já da Libertadores, Palmeiras e Inter. Entendeu? Eu acho que esses 5 times têm muito mais força, muito mais tradição e muito mais nome. Por quê? Principalmente porque esses times não ganharam títulos importantes só num momento da história deles, mas em vários momentos. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, aí vamos pegar o Botafogo, que antes de começar o programa, nós estávamos já discutindo um pouco, com a história estava dando o exemplo do Botafogo. O Botafogo foi gigante nos anos 60 e parou, entendeu? Aí, o Santos estava muito perto de ter uma história parecida com o Botafogo. A sorte do Santos que em 2002 montou aquele time e o Santos ganhou os títulos importantes de 2002 para cá. Então, eu acho que essa é a diferença. Tanto o Flamengo, tanto São Paulo, tanto o Grêmio, tanto o Cruzeiro, eles não param num momento só para ganhar títulos, eles ganham títulos importantes em outros pontos da história deles, entendeu? Então, eu penso muito que a gente analisa a questão do time ser grande ou não, principalmente do nosso local geográfico, da onde a gente está, e principalmente do nosso local histórico. Quando você fala de um time que é grande, por exemplo, a gente aqui de São Paulo, a gente remete muito às capitais
principais, os 12 times que eu falei. Só que assim, eu fico pensando, será que se você for lá no Paraná, você perguntar pra um torcedor Atlético Paranaense, ele tem a mesma consideração de que ele realmente não é um time que tá no mesmo patamar? Nem vou colocar o Palmeiras, o Flamengo, que são times que conquistaram títulos recentes, o Santos também, mas tipo de um Botafogo que não ganha nada há muito tempo, tipo de um Vasco que também passou por vários rebaixamentos seguidos aí, década de 2000, 2010. Será que o ponto que a gente tá observando, se o time é grande ou não é muito baseado na visão que a gente tem, que é centralizada, que é aqui do Sudeste? Será que não é isso? E também do ponto de vista histórico, porque assim, é que nem o Aguiar tava falando, o Santos, o Botafogo foi muito grande. Um cara que é torcedor do Botafogo hoje, que ele, sei lá, tem 60, 70 anos e ele viu na juventude dele o Botafogo ganhar grandes títulos, ter o Garrincha como principal jogador, ele vai olhar o Botafogo hoje e ele fala assim, não, o meu time tá ruim, mas ainda é um time grande, porque uma hora vai virar, sabe aquela coisa de torcedor? Não, uma hora meu time vai estourar, uma hora vai acontecer de cair o raio de novo aqui, a gente vai ganhar título de novo. Só que o cara que torce pro Botafogo hoje, o adolescente que tem 15, 16 anos, ele nunca viu o time dele ser campeão de alguma coisa relevante. Então, a observação que ele tem do time dele ser grande, às vezes ele nem gosta tanto de futebol pra torcer pro Botafogo, tá ligado? E eu não tô falando isso menosprezando o Botafogo, mas porque a gente que foi, por exemplo, eu sou de 86, até pelo nome, mas na década de 90, o Palmeiras ganhou muito título. Ganhou a Copa do Brasil, lógico, o Aguiar vai falar que é por causa da Parmalat, talvez seja realmente, mas torcer pro Palmeiras na década de 90 era muito mais fácil do que torcer pro Santos. E o Caissara sabe disso. Na década de 90 foi sofrível pra ele. No dia do aniversário dele, em 96, o Palmeiras aplicou uma goleada de 6-0 em cima do Santos. Na Vila Belmiro. 2 gols do Kleber zagueiro. Eu acho que só pra finalizar a minha parte, eu acho que quando a gente analisa o que é um time grande e o que não é um time grande, a gente observa primeiro do nosso local, da onde a gente tá, e a gente também analisa do ponto de vista de qual time a gente torce, tá ligado? Eu acho que é um pouco isso, e a questão da história também. Eu acho que é discutível essa questão de time grande. Quem que é o time grande? Primeiro de tudo, quem saber, quem que tá falando que é grande? Eu. Então, eu acho que você trouxe pontos interessantes aí. A questão do Atlético Paranaense, por exemplo, cara, eu não tenho a menor dúvida que se você perguntar para um torcedor do Atlético Paranaense e falar assim, ó, quem que você acha que é um time maior hoje, né? O Atlético Paranaense ou o Botafogo ou o Fluminense até? Cara, eu não tenho a menor dúvida que o torcedor do Atlético Paranaense vai falar que ele considera que o time dele hoje é maior. E assim, tem argumentos para isso, porque o Atlético Paranaense vem fazendo campanhas sólidas, ele tem um projeto a longo prazo. Assim, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, mas não foi uma coisa que acontece que nem aconteceu com o Santo André, aconteceu com o Et Jundiaí, que é aquelas coisas que inexplicável. Até o próprio São Caetano, como a gente gravou, tipo, foi um momento curto. Não, o Atlético Paranaense, ele foi campeão brasileiro lá em 2001, e aí depois ele disputou a final da Libertadores de 2005, recentemente ele ele foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Então assim, você vê que é uma coisa que não é por acaso, é um projeto, e aí é um ponto interessante. O fato do Atlético Paranaense não estar num centro, e aí nesse centro de mídia, né, de espaço comercial, que é o eixo Rio-São Paulo, prejudica muito, porque, por exemplo, se fosse algum desses outros times tendo esse mesmo desempenho, com certeza a gente ia estar valorizando ainda mais os feitos do Atlético. Essa questão de localidade é muito relevante para esse nosso conceito de time grande ou não. Se o Atlético Paranaense fosse um Atlético São Caetenense, se fosse um Atlético aqui, tipo, de uma cidade, se não fosse nem da capital de São Paulo, mas fosse da região metropolitana de São Paulo aqui, todo mundo ia estar falando que é aspirante a time grande, que é aspirante a ser um dos melhores times do Brasil. Como é no Paraná, e outra coisa, o Atlético Paranaense, ele tá se destacando muito mais do que o Coritiba, que é outro time que tem uma história gigante também, já foi campeão brasileiro, e aí é a nossa pergunta. Se você chegar para um torcedor do Coritiba e para um torcedor do Atlético perguntar qual dos dois é maior, o Coritiba ele vai falar, não, mas o meu time tem uma história maior, foi campeão primeiro. A cor da camisa dele vai definir a resposta, né? Se ele tiver de verde, vai ser o Coritiba, se ele tiver a camisa rubro-negra, vai ser o Atlético. Porque assim, há argumento para os dois, né? Porque o Coritiba ele foi campeão na década de 80, não me recordo exatamente do ano, mas ele foi campeão há muito tempo antes que o Atlético Paranaense. 85. 85. E sabe quem foi o vice? O Vasco. Bangu. Isso é interessante falar também, porque assim, o futebol brasileiro ele tem uma característica muito peculiar, assim, porque se você procurar as outras grandes ligas do mundo, existem poucos clubes que são considerados grandes, né? A gente fala muito da Espanha, que é Barcelona e Real Madrid e Atlético de Madrid, basicamente. Só que no Brasil, cara, a gente tem uma vastidão, em cada década ganha diversos times do Campeonato Nacional, até no momento atual que a gente tem um poder financeiro determinando
a potencial do time, né? A gente cada vez mais está entrando num momento que essa situação financeira ela vai determinar quem são realmente os concorrentes a título, mas mesmo assim a gente ainda tem um campeonato muito misto, todo ano muda. No futebol brasileiro, acho que só o São Paulo conseguiu ser tricampeão de forma consecutiva, e a gente tá aí todo ano trocando de times favoritos, times postulantes ao título, e aí traz mais um ingrediente aí, por isso que a gente acaba às vezes falando que no Brasil tem 12, 13 times grandes. A gente sabe que é uma coisa que meio que jogar pra torcida, né, porque a gente tem os times em diferentes posições de postulante a título, mas a gente abre um campeonato meio que toda vez que abre um campeonato a gente meio que não sabe quem vai ser, que vai chegar lá na frente, né. Hoje a gente tem o Flamengo muito forte, acima dos outros em questão de elenco e tal, mas de repente apareceu o Atlético Mineiro aí com um trabalho diferente e tá liderando o campeonato. Por tudo isso, o Brasil é um futebol que a gente tem que pagar pra ver, porque não dá pra você determinar que um time ou outro vai se sobressair em relação aos demais. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série A. Eu fico pensando assim, por exemplo, essa empresa aí que tem a Red Bull, assinando agora o Bragantino, vamos supor que ela invista um dinheiro exorbitante no Bragantino, mais do que está investindo, e em 5 anos aí o Bragantino seja bicampeão brasileiro, conquiste uma Copa do Brasil e conquiste uma Libertadores e chega até um Mundial de Clubes. É possível considerar o Red Bull um grande clube? Ou ele só vai ser feito parte de um maquinário econômico, que ele foi injetado dinheiro nele? Me responda uma pergunta então, você acha o Palmeiras time grande? Então, eu vou entrar nessa sua briguinha, Aguiar. Eu acho ela bem ridícula, na verdade. Não, mas me responde. Você acha que o Palmeiras é time grande? Então, Aguiar, mas eu tô falando de histórias. Não dá pra comparar as situações. Tô injetando dinheiro do mesmo jeito. Aguiar, eu entendo o que você tá falando sobre o Palmeiras ter tido um aditivo na década de 90 e principalmente nesse momento com a Crefisa, só que a história anterior do Palmeiras à Parmalat e a Crefisa também é uma história gigante. O Palmeiras já tinha sido campeão brasileiro antes da Parmalat, o Palmeiras já tinha sido campeão várias vezes, já era uma equipe grande de São Paulo. Você comparar isso... não mudou o escudo quando veio a Parmalat, não mudou o nome do time. Então, a verdade é o seguinte, quando veio a Parmalat, são coisas bem diferentes. O Palmeiras deixou de ser um Botafogo, porque podia ser um Botafogo também. Não, tudo bem. Poderia, mas não virou. Será que o Botafogo, se tivesse tido a Parmalat, ele conseguiria se tornar um time relevante novamente? Talvez não. Acho que estaria na fila até hoje. Então, são coisas que não dá pra falar. Eu vejo muito essa discussão, vocês que acompanham o futebol internacional, principalmente o Caissara, que acompanha a Premier League, que falam do Manchester City, né? Que fala que é um time que foi... O Manchester City até a década de 90, acho que no começo dos anos 2000, era uma equipe pequena era o primo pobre, né? Que eles falavam do Manchester United, e chegou o presidente lá... No conceito geral, o Manchester City, ele ainda não é um time grande, assim, ele é um time atualmente com poder financeiro muito grande e isso lhe possibilita ter times fortes. O Chelsea também não teve o mesmo procedimento quando entrou o Abramovich lá e o Chelsea acabou ganhando a Liga dos Campeões? Como que é a visão que vocês acham que o Chelsea tem na Inglaterra hoje? O Manchester City ainda não ganhou a Liga dos Campeões. O Chelsea chegou a ganhar. Mas o City é um feito com dinheiro, mano. Para. Então, assim, se você perguntar, os times grandes da Inglaterra ainda são o Liverpool. E o Liverpool passou por um momento muito ruim entre o título de 2005 da Champions League e o título recente, agora da Champions League de novo e do Campeonato Inglês. O Liverpool ficou 30 anos sem ganhar o Campeonato Inglês, mas mesmo assim, se você perguntar, o Liverpool, principalmente o Manchester United, eu acho que é o time mais forte, e o Liverpool, eles meio que dividem as opiniões, aí depois vem o Arsenal, vem alguns outros times aí, e aí começa a vir Manchester City e Chelsea, mas como você estava comentando, 86, assim, só o dinheiro, ele não compra essa credibilidade, ele não compra esse status, mesmo quando você tem times vencedores. O Manchester City foi campeão, acho que 4 vezes aí nos últimos 20 anos, digamos, da Premier League, e na Premier League é um feito relevante, né? Mas ele ainda não tem essa mesma credibilidade, essa mesma força internacional que Liverpool e Manchester United. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série A. Essa discussão também entra, que vocês estão falando, né, essa questão de relevância, que é um negócio que é um folclore de futebol, né, porque isso é uma metáfora, né, que a gente usa no meio do futebol, que fala que quando a camisa pesa, né, tipo, quando teve a disputa o Manchester City disputou com quem esses dias? Você deve estar pensando no PSG e Bayern.
Não, eu tava falando do Manchester City mesmo, mas tudo bem, vou usar o PSG. Essa questão da camisa pesar. Vocês acham que, por exemplo, no caso ali da final da Liga dos Campeões, pesa a camisa? Tipo, o time olha pro outro e fala assim, mano, é o PSG, os caras nunca conquistaram porra nenhuma, ganham o campeonato francês que qualquer time aqui paulista conseguiria ganhar facilmente, se não tivesse esse aditivo de dinheiro, assim. Você acha que essas coisas de camisa pesa como se fosse história? Ou realmente, tipo, o cara vai enfrentar um Manchester City milionário, com vários jogadores bons, ele prefere do que enfrentar, tipo, um Liverpool que não tá numa fase tão boa, antes dessa conquista última, mas tem uma história. O que vocês acham disso aí? Então, eu acho que entra um fator, assim, a gente não é especialista nem nada, mas eu acho que entra um fator psicológico nessa questão, assim. É igual uma seleção que vai enfrentar o Brasil numa Copa do Mundo, cara. Tipo, o Brasil pode ser que não esteja muito bem, mas é o Brasil, entendeu? É 5 vezes campeão, tem muita força ali intrínseca nesse time. E eu acho que isso acontece, assim. Eu acho que isso não é um fator preponderante, assim. Se você pôr um time fraco, uma camisa pesada, como digamos, e você pôr um time melhor com uma camisa sem peso, no final das contas, quem tem o melhor time, quem jogar melhor vai ganhar. Mas quando as coisas começam a ficar equilibradas, quando as diferenças técnicas são pequenas, eu acho que isso é mais um fator importante para desequilibrar isso, né? A mesma coisa quando o time joga em casa também. Existe um fator psicológico que faz com que o time mandante se imponha mais, o visitante se comporte de uma maneira menos confiante, e isso acaba impactando no resultado. Historicamente, a gente tem dados que mostram isso, né? Enfim, eu acho que é um fator, sim, que acaba influenciando, mas não é, tipo, é um fator pequeno. Quando existe um equilíbrio muito grande, isso acaba tendo um peso, mas se a diferença técnica entre as duas equipes for muito alta, acaba isso sendo deixado de lado. Eu tenho um exemplo recente, que eu acho que a camisa pesa sim. Vamos pegar aí essa final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras tem muito mais elenco que o Corinthians, e o Corinthians conseguiu levar o jogo aos pênaltis. Tudo bem, né, que o zagueiro do Palmeiras quase entrega a rapadura no final do jogo. Mas no jogo em si, não, independente de ser clássico, a diferença técnica era muito grande. Todo mundo falava... Então, mas essa diferença técnica do Palmeiras, ela é muito mais coisa que a gente vem criando isso há muito tempo, porque o Palmeiras gastou muito dinheiro, mas na prática você não vê o Palmeiras sendo muito melhor que os outros times, entendeu, Aguiar? Não é que o Palmeiras estava voando, jogando bem, aí chegou na final, pegou o Corinthians e travou. Não foi isso que aconteceu. O Palmeiras, ele vem jogando futebol burocrático, um futebol dos anos, sei lá, com o Luxemburgo abraçado nessa coisa que ele é o melhor e ele já sabe tudo que é feito hoje ele já fazia há 30 anos atrás. Então o Palmeiras vem jogando futebol extremamente burocrático, tanto é que é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. E enfim, tipo, é uma situação que o Palmeiras realmente, teoricamente, ele tem o time mais forte, que poderia apresentar um futebol melhor, mas na prática isso não vem acontecendo e não é de hoje, é muito tempo. Então, assim, eu acho que você tem argumentos, mas em partes, né? Se a gente estivesse falando do Palmeiras muito vencedor, né, aí poderia até encaixar nesse caso. Eu acho que nesse caso aí não vê muito a questão da camisa pesar, porque são dois times que, apesar de estarem passando por uma fase um pouco diferente, e os times, por mais que sejam um futebol burocrático do Palmeiras, ainda assim o elenco é considerado melhor. Eu acho que nesse caso, como é clássico, então esse fator da camisa, ele se iguala. Eu acho que quando a gente fala que a camisa pesou, é quando um time tem muito mais história que o outro. Por exemplo, se o Palmeiras pegasse um Bragantino da vida, tipo, tivesse feito um jogo contra o Bragantino na final, eu acho que nesse caso, a camisa poderia pesar mais. Clássico, eu não vejo essa questão de camisa pesar, porque as duas camisas são pesadas, então uma não vai pesar mais que a outra. Eu acho que tem mais um fator de rivalidade, mais o fator do jogador talvez não esteja vivendo sua melhor fase, ele saber que o clássico vai trazer uma responsabilidade maior, pode trazer uma projeção maior para ele, de repente para ele se transferir para outro clube. Eu acho que nesse ponto do clássico, a camisa fica em segundo plano, porque é um clássico já, e as duas camisas são pesadas. Eu acho que se tivesse um time com um pouco menos história do que o outro, eu acho que essa camisa ia pesar. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. A gente já tem essa questão mais ou menos discutiu, a gente habituou a falar de que é a história, né? Acho que cada um tem um ponto aqui, o que é um time que tem, o que é um time grande e o outro que não é. Mas dentre os times grandes que nós consideramos, existem times que são maiores do que os outros? Eu acho que dá para ter consenso, sim, né? Ainda mais nesse cenário que a gente está falando, que existem vários times grandes, não dá para você dizer que, por exemplo, vamos citar aqui outro time para não ficar na mesmice, mas vamos dizer que o Corinthians
seja grande. Ele tem conquistas diferentes do São Paulo, por exemplo. Na minha opinião, sem querer causar polêmica, eu acho que o São Paulo é um time que está a um passo adiante do Corinthians. Tem os mesmos números de títulos brasileiros, né? Mas ganhou já 3 vezes a Libertadores, já ganhou 3 vezes o Mundial de Clubes. Então, eu acho que assim, eles têm histórias parecidas assim, ricas, mas eu acho que o São Paulo, ele tá num nível maior do que o Corinthians, pelo menos até hoje, né? Que o São Paulo, no ritmo que ele tá indo, ele vai fazer força aí vai virar o próximo Botafogo, né? Mas, por enquanto... Mas você não acha que, por exemplo, esse argumento, tudo bem, ele é válido pelos títulos, mas quando a gente entra numa questão histórica, por exemplo, o Corinthians vai falar que ele é um time mais antigo, dos grandes aqui de São Paulo, ele é o time mais antigo, ele é um time que tem uma torcida maior, ele é um time que ele tem um apelo midiático maior, ele é um time que você pode falar que a história dele em relação às lutas, às conquistas, por exemplo, a democracia corintiana, ao fato de ser um time formado por operários, ele não traz um elemento também que você pode considerar que, apesar do São Paulo ter mais títulos, a história do Corinthians pode ser maior, e você falar que o Corinthians é maior que o São Paulo, mesmo tendo títulos um pouco menores? Aí, como a gente tá fazendo, é uma questão de opinião. Assim, eu acho que um time de futebol, por mais que ele tenha várias subtramas, digamos assim, mas o objetivo de um time de futebol é ser campeão. Por mais que você tenha outras histórias ali de bastidores, de coisas, ainda mais o Corinthians, que tem a questão da democracia corintiana, que realmente foi um momento assim, até mais importante do que o próprio futebol, mas eu acho que chega no momento que todos os times vão ter alguma história, né, mega positiva nesse sentido, né? Acho que, se eu não me engano, o Vasco tem uma história muito legal de ser o primeiro clube do Rio a questão racial. Enfim, cada time vai ter a sua história. É impossível que um time grande não tenha nenhuma história além do futebol, digamos assim. E eu acho que chega no momento de afunilamento, o que vai acabar contando mais é a questão futebolística, é a questão de resultados significativos dentro de campo. Torcida, vocês acham que conta para um time ser considerado grande? É um fator também, mas é mais um ingrediente, acho que ele não é determinante. Eu tava fazendo um rascunho aqui, mas sobre o negócio da torcida é interessante, porque, então, na minha opinião, se a gente fosse pegar pela torcida, tá? Pela torcida, Paysandu, Remo e os 3 times de Pernambuco seria mais forte que Botafogo e Fluminense. A torcida é maior? Pô, eles levam muito mais gente pro estádio. A do Santa Cruz também, né? É uma das torcidas. E até esqueci de 2 importantes. Se for pegar então aí, Paysandu, Remos, os 3 do Pernambuco, os 2 do Ceará e os 2 da Bahia, Fluminense e Botafogo estaria muito atrás. Não sei o que vocês acham. Então, é outro fator aí, né, para essa, digamos, matemática aí do clube grande. Eu acho que a torcida, ela é um fator, mas ela, por si só, ela não pode ser determinante, né, porque é o que costumam falar, né, se torcida ganhasse jogo, o time da China não perdia nenhum, né, então... Sim. Mas eu acho, eu queria fazer um balanço aqui, eu tô rascunhando várias coisas, mas uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, eu acho que daqui uns 20 anos, eu acho que o Rio é o mais preocupante, assim, vamos dizer assim, onde é considerado 4 times grandes, acho que o Rio de Janeiro... Primeiro de tudo, Aguiar, a gente não sabe se o Rio de Janeiro como cidade vai existir daqui 20 anos. Sim, já começa por aí. Mas vamos lá, vamos dizer que ela exista, certo? E quem sabe o maior time do Rio vai ser o América, né, daqui a 20 anos, né? Já é. E eu vou deixar claro aqui que não é por conta da população do Rio, nem por conta de qualquer fator externo, é por causa da política mesmo. Da política, né? Mas olha lá, eu tava vendo aqui, né? Eu tava pensando aqui comigo, igual no Rio. O Rio é o mais preocupante, porque Vasco, Botafogo e Fluminense estão caindo demais. É questão de rebaixamento, é questão de não ganhar título, problemas financeiros, entendeu? E eu acho que futuramente, igual o Paraná, né, vão ter só o Atlético Paranaense, que o Atlético Paranaense tá muito além do Curitiba. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Atlético Paranaense hoje tá muito, mas muito mesmo, além do Curitiba. Então, não vejo o Curitiba daqui 20 anos nem chegando ainda ao mesmo nível do Atlético Paranaense. Mas assim, o que eu queria falar é o seguinte, eu acho que o Rio tá caindo demais e eu acho que estados igual Paraná e Santa Catarina, talvez daqui 20 anos vão ter clubes em situações melhores do que hoje, em nome, sabe? Porque, ó, se você for pensar bem, o Campeonato Estadual de Santa Catarina não é muito importante, mas se você for pensar na disputa lá dentro, hoje nós temos Joinville, Chapecoense, Criciúma, Avaí e Figueirense, e até o Brusque correndo por fora. Tem pelo menos 7 times que têm condições de ser campeões estaduais. Não é igual aqui em São Paulo, que é só os 4 grandes. É isso que eu tô querendo dizer. A importância desses clubes no cenário estadual deles pode fazer o futebol de Santa Catarina crescer um pouco mais daqui a 20 anos. Ao contrário do Rio, que eu não vejo solução nem para Fluminense, nem para Vasco, nem para Botafogo. Não sei o que vocês acham disso.
Eu acho que na questão da gente fazer essas projeções, principalmente por uma questão da área econômica, é difícil porque assim, a gente tá vendo o exemplo do RB Brasil, né, que é o Bragantino, que teve uma injeção de dinheiro gigante, mas eu não vejo como um planejamento, né, eles escolheram um time e foram lá e injetaram. Diferente do Atlético Paranaense, que é um processo gradativo. O Atlético não tem, pelo menos eu não sei, não tem nenhuma empresa grande por trás. É um projeto de diretoria, que, enfim, pode ter alguns atrativos econômicos lá, algumas associações, mas é um negócio a longo prazo, né, o do Atlético Paranaense. Então, por exemplo, o RB Brasil, que nem eu falei, pode ganhar um monte de título em 2, 3 anos, mas depois a empresa ir embora e o time ficar na decadência aí, ficar sem eira nem beira. E eu acho que fazer projeções a longo prazo no futebol brasileiro é uma coisa que historicamente não funciona. A gente tem exemplos aí de times que estavam definhando e de repente chega um investimento ou até o clube consegue se organizar de uma forma, né? Você citou o Santos em 2002, o Palmeiras quase caiu em 1 ano, 2 anos depois estava ganhando a Copa do Brasil e depois sendo campeão brasileiro. Acho que o Palmeiras chegou a cair e ser campeão da Copa do Brasil no mesmo ano. Sim, o ano que o Palmeiras foi campeão da Copa Brasileira, ele caiu e no outro ano ele estava na Libertadores, e citando isso também, o Cruzeiro, né, foi campeão 2 vezes da Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, acho que 2 anos depois, e rebaixou e hoje tá vivendo no Z4 da Série B. Então o futebol brasileiro, ele é uma montanha-russa, assim, para todos os times, assim. Então, fazer projeções a longo prazo no futebol brasileiro é complicado. O que você disse sobre Flamengo, Botafogo e Vasco, eu concordo em você, mas entre partes, porque assim, apesar deles estarem passando por momentos mal administrados e tal, como a gente vem falando, ele tá numa cidade que, como se fosse uma capital do Brasil também, né, tipo, é uma cidade muito importante do Brasil, já foi capital. Foi a segunda capital do Brasil, até a construção de Brasília era a capital do Brasil. A Globo, que é o principal mídia do Brasil, a maior parte dela é sediada no Rio de Janeiro. Então, assim, o Rio, ele tem muitos atrativos, né? Eu concordo com você que, assim, hoje você falar que algum time vai fazer alguma coisa para se comparar com o Flamengo, a gente fala que não. Mas o Flamengo, cara, eu não consigo ver esse elenco do Flamengo um elenco equilibrado financeiramente. Eu acho que alguma hora essa conta do Flamengo vai chegar assim como chegou pro Cruzeiro. Talvez não no mesmo nível, mas acho que em algum momento eles vão começar a se complicar, porque não dá para você ficar pagando 1,5 milhão, 2 milhões para 7, 8 jogadores. Então, enfim, mas pensando a longo prazo no futebol brasileiro é muito complicado, assim, eu não consigo ter esse mesmo pessimismo, digamos, que o Aguiar tenha em relação a todos os clubes, mas a gente põe um asterístico no Botafogo aí, que a sofrência do Botafogo tá mais longa do que os outros times costumam, né? O Vasco, por exemplo, cai um ano, mas depois consegue se acertar, chega à classificação de Libertadores. O Fluminense sempre vem um padrinho e consegue injetar dinheiro, ele consegue se reorganizar, mas enfim. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série A. Você citou o Vasco, Caissara. O Vasco, no ano que ele, acho que um pouco depois que ele foi rebaixado, ele teve aquele jogo contra o Corinthians que acabou perdendo, né? O Diego Souza perdeu aquele famoso gol. Pra você ver como um jogo decidiu a vida de várias pessoas e a vida de vários times. O Corinthians conseguiu ser campeão naquele ano, tornou o Tite um técnico relevante no cenário nacional, porque até naquele momento o Tite era um bom técnico, mas não era tudo isso que é hoje. O Vasco, depois de 1 ano, 2 anos depois daquele jogo, caiu pra segunda divisão. Então, tipo assim, o Vasco até pouco tempo atrás, antes de cair, era um time que podia chegar de novo na final de uma Libertadores. E não chegou, o fator campo acabou decidindo isso. Então, são vários aspectos assim que a gente pode estar falando. Eu concordo com o Caissara que fazer projeções a longo prazo é difícil, ainda mais pelo futebol brasileiro, que é muito dinâmico. Eu acho que o Fluminense, Botafogo e o Vasco vão falir e vão virar um time só. E olha que e você sabe disso, 86, que eu acertei o rebaixamento do Chapecoense e do Cruzeiro. E qual que seria o nome desse novo time? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Parece aqueles times genéricos do videogame que não tem uma licença, né? Da competição, aí coloca o time, aí mete a faixa transversal, preto e branco, só que não pode usar Vasco, aí tem que usar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro da Gama. Bom, quem nasce no Rio de Janeiro já é chamado de Fluminense, né? A sede podia ser no Botafogo. O Vasco, eles podiam usar o mascote, já ia ficar Eles podiam ir de barco pra todo jogo. Também. Não, e o nome seria Rio de Janeiro Regatas, porque os 3 têm regata nos nomes, né? É verdade, dá pra fazer um time aí. E quem ocuparia essa vaga aí? O América ou o Aguiar? O América, logo vai ser o único que vai disputar frente a frente com o Flamengo. O América é um time considerado grande, não, no Rio de Janeiro, Aguiar? O América... É tipo uma Portuguesa aqui em São Paulo, né? Grande, mas não muito. Não muito, isso mesmo. O América é a Portuguesa do Rio. Mas lá já tem a Portuguesa do Rio.
Não, pior que tem uma portuguesa lá, né? Mas a portuguesa lá não vale nada, mas no caso do América, ele tá ali pra disputar com a portuguesa, até porque os dois sumiram, né, do mapa, né? A gente podia depois fazer um programa só sobre times do interior, assim, do Rio. No Rio é engraçado, né? Tipo, tem o Bangu, que foi vice-campeão em 85, tem o Volta Redonda, o time lá do Zinho, o Nova Iguaçu. Deve ser legal a gente fazer um programa só com esses times do interior, assim. Então, o Americano era uma força lá do Rio também, entendeu? Era o time do presidente da Federação Carioca, o Caixa d'Água. Ele sempre aparecia numa semifinal ali de Carioca e tal, mas depois que o Caixa d'Água morreu, sumiu o Americano. Americano de Campos. Entendeu? É muito estranho, né? Você ser presidente de uma federação e torcer pra um time, né? Assim, explicitamente. Eu torço pra esse time. Ah, mas é inevitável, né? Se você tá no meio do futebol, você torce pra alguém. Não, mas tudo bem, mas não precisa também ajudar tanto, né? Não precisa deixar claro isso aqui, né? Não precisa deixar claro, né, pô? Entendeu? Ó, você deixaria o Andrei ser presidente da Federação Paulista? Pra o André, se investigar direitinho, velho, ele vai ser presidente de xadrez. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série A. Pra fechar aqui o nosso tema, assim, a gente é um programa que não tem muita conclusão, porque eu tô orgulhoso, porque muitos podcasts que eu escuto são assim, tipo, as pessoas discutem por 2 horas e a conclusão é, tem que esperar, tem que ver o que vai acontecer, não tem muita definição, é mais pra explanar, né, e tentar chegar a novos conceitos, talvez, mas sem determinação, porque de fato é uma coisa opinativa e aí cada um vai ter a sua. É a famosa pauta preguiçosa, né, o Caissara Guerra? É a pauta que que a gente fala a nossa opinião, mas é tudo muito bem embasada, tudo muito bem treinada e não é feito de última hora, pra quem acha, né? É feito no dia que vai ser lançado. Mas antes de fechar, eu quero que a gente faça um rodízio aqui, cada um expresse os 3 maiores clubes, né? Faça um pódio, e aí sem poder incluir o próprio clube, né? No caso do 86, o Palmeiras, no caso do Aguiar e meu, não pode incluir o Santos. E a gente vai fazer o top 3 aí dos times brasileiros aí, segundo a opinião de cada um, obviamente. Viu? Deixa eu falar, eu tenho uma pergunta pro Caissara antes de encerrar o programa, e eu tenho que corrigir uma coisa que o Caissara fez aí, antes que ele seja atropelado por algum morador de Jundiaí na rua. Tá entendeu? É o Paulista Jundiaí, não era o Et Jundiaí. Então, o Et Jundiaí foi uma fase empresarial do Et, que a torcida aqui odeia. Então, se um dia você vier pra Jundiaí, não fale muito sobre o Et Jundiaí, tá? Mas espera aí, os caras conseguiram levar o Neto pra ir pra jogar bola? Mas tá louco, os caras querem ouvir o capeta, mas não quer ouvir falar desse tal de Et Jundiaí. Tem 2 coisas que o Jundiaí não gosta, de falar do Et Jundiaí e falar que eles não usam seta, mas é verdade, eles não usam seta mesmo, eles não sabem pra que serve a seta do carro. Você tem que adivinhar, quando você tá andando aqui em Jundiaí, o dia que vocês vierem um dia andar de carro aqui, toma cuidado, você tem que adivinhar onde o cara vai entrar, não dá pra você andar colado. O povo de Jundiaí é a política, eles não são nem esquerda nem direita, eles são pra frente. Eles são centro. Nem ré eles dão. Não. Mas aí, já que, né, vamos terminar com uma polêmica, né? Quem é maior, o Guarani ou a Ponte Preta? Levando em conta, Caissara, que o Guarani tem um título brasileiro, que torna ele muito grande. Porém, a Ponte Preta tem 6 vice-campeonato paulista. Vice-campeonato quer dizer nada. Ué, mas chegou na final em 6 oportunidades. E ganhou quantos? Não, mas aí, você tem que... Eu vou tentar fazer uma defesa aqui e você conclui. Tudo bem, o Guarani chegou numa final e foi campeão, lindo. Nunca mais ouviu falar em Guarani. A Ponte, querendo ou não, tá sempre atrapalhando, enchendo o saco. Ah, cara, pra mim, título é título, cara. Não dá... Então você declara aqui que o Guarani é o maior time de Campinas. E eu acho que é o maior time verde do Brasil, inclusive. Aí eu concordo, é verdade. Mas vamos lá, faça seu top 3 aí, Aguiar, e na sequência 86. Santos do Amapá, Santos da Paraíba, não interessa o time, né? Falou que não podia ser o Santos que eu torço. Então eu tô falando, Santos do Amapá, não, tô brincando. Não pode, tem que ser time grande, né? Então vamos lá. Não, vamos lá, no seu conceito de time grande. Se o seu conceito é o time começar com o Santos, é bem complicado. Mas vamos lá, 3 times grandes. Eu vou falar de 3, acho que eu vou pôr 3 aqui, que não tá nesse número de times grandes, desses 12, por exemplo, que o 86 falou, mas que eu acho que são times que têm uma relevância pro cenário nacional, que é o Sport, o Bahia, e aí eu vou tirar uma polêmica, e o Ceará. Só times nordestinos. É. Tá chegando a eleição, você tem candidatura na região Nordeste, alguém? Vou fazer o Nordeste independente, vai virar um país.
Bom, primeiramente eu quero retornar à pergunta do Aguiar, falar que com certeza eu vou advogar pela cor. O maior time de Campinas é o Guarani, é o segundo maior clube verde do Brasil. O Guarani tá passando uma fase difícil, né, com a questão do Brinco de Ouro da Princesa. A gente já citou isso quando a gente falou dos programas dos estádios, mas o Guarani, pra mim, ele tem uma coisa que eu nunca me esqueço, é que em 96, quando o Palmeiras fez aquele título dos 100 gols e tal, e tava ganhando de todos os jogos, o Guarani foi o único time que conseguiu ganhar do Palmeiras de 1-0. Gol do Diney tirou a invencibilidade dos Palmeiras. Então o Palmeiras não conseguiu ser campeão paulista invicto com mais de 100 gols por conta do Guarani. Então acho que isso é bastante relevante pra história, talvez pelo menos aqui pro DiBetaCast. E eu acho que o Guarani é o maior time, apesar da Ponte Preta ser um time bem interessante também. Eu gosto da Ponte. Eu acho que, principalmente quando a gente falou dos times lá, dos mascotes, a torcida da Ponte também tem uma história legal com a questão contra o racismo. Mas enfim, bom, eu vou citar alguns clubes grandes aí que eu falo, que eu acho, assim, hoje, pra mim, tipo, por exemplo, eu acho que o Corinthians é um grande clube, assim, tipo, um time grande, pela história, pelos títulos. Eu acho também o Santos, pela história também, e pelos títulos também. Só teve o rei do futebol, só isso. Também, o Pelé contribuiu muito para a história do Santos, né? É inegável isso. Talvez, se não fosse o Pelé, o Santos não seria o que ele é. Concordo. O Pelé fez muito mais pelo Santos do que o contrário. Eu sei que muita gente, às vezes a gente fala que o clube é maior do que o jogador, que os jogadores passam, mas o clube fica, mas o Pelé é um ícone, né? Um jogador ímpar na história do Brasil, na história do futebol nacional. E outro clube grande que eu vou colocar, deixa eu ver, vou te pegar um clube do Rio ali. Eu acho que o Vasco é um grande clube, com uma grande história e pau no cu do Flamengo. Que isso? Tem criança escutando o programa, pô. Vai se ferrar, time vagabundo. Convidão. O Flamengo caiu alguns pontos aí com algumas questões, principalmente falando do extracampo. Bom, só para finalizar aqui a minha participação, eu acho que o meu top 3, assim, sem me dar muita explicação, porque a gente já fez isso ao longo do programa, mas eu montaria na primeira posição o São Paulo, na segunda o Cruzeiro e na terceira o Grêmio. Aí, evidentemente, ressaltando que o Santos não estava elegível para essa candidatura. Infelizmente. De tudo que o time grande não cai ainda, não vamos cair, continuamos na Série A. E aí, ô seus desocupados de Braba, como vocês citam um monte de time grande e não falam do querido América? Ah, Caissara, eu vou pegar você de jeito, viu? Essas pautas suas aqui não dá moral pro América, vai sobrar pra você. Tô falando, meu tridente faz tempo que não sangra, vai sangrar, viu? Vai sangrar. Mas vamos lá, você sabe que eu falei que nos últimos programas ia trazer coisas diferentes. O programa eu trouxe dica de receita de bebida, eu já até dei já até cantei, e agora vocês vão pensar um novo lado do Anjo Caído, que eu quero ficar um pouco mais popular. Porque o verdadeiro anjo caído do país tá meio sem moral, né? Então eu quero ver se eu fico com mais moral do que ele. Se é que vocês me entendem. Se é que vocês me entendem. O anjo caído que está comandando o país. Mas vamos lá. Quero ficar mais, vamos dizer assim, quero que a população goste mais de mim. E outra coisa, viu? Quem começar a citar aí, tanto nos comentários do Instagram ou por e-mail, o anjo caído, eu vou falar o nome aqui, sabe? O nome inteiro aqui no programa. Pode ser? Pode. Vamos fechar assim, Caissara? Vamos fechar assim, 86? Se o cara citar o anjo caído, a gente fala aqui no programa do cara. Vamos lá, eu vou falar de alguns filmes aí, vamos dizer assim, que atrai a minha pessoa. O Exorcista, vocês concordam? Bom filme. Eu esqueci que o Caissara tem medo de filme de terror, mas vamos lá, 86 então. O Bebê de Rosemary. Nunca assisti. É um clássico em preto e branco. Mas tudo que tem filho e bebê, eu não gosto. A Profecia. A Profecia... Qual que é o enredo desse filme aí, ô Anjo Caído? Esse é um menino, né, um molequinho, que ele profetiza, vamos dizer assim, ele é o anticristo, ou seja, é o meu filho, uma pessoa da Terra. Você andou tendo copulações, andou tendo coito com pessoas da Terra ou Anjo Caído? Aquela nossas andadas na Rua Augusta, quando você trabalha na Rua Augusta, deu o que falar, viu, cara? Ah, entendi. Bons tempos. Bons tempos. Você também deve ter alguma coisa perdida por lá, viu? Não tenho, eu trabalhava em cozinha lá. Eu acho que o Caissara deve ser tio, nem sabe. Ele é, mas não é meu. Não, mas esse ele sabe, eu tô falando dos que ele não sabe. Vamos, Anjo Caído, adianta esse lado aí. Eu vou falar só mais um. E o Coração Satânico, que é com Robert De Niro, que é um ótimo ator, e também, ele incorpora eu nesse filme muito bem. No filme, acho que Constantino, o advogado do diabo, se eu não me engano, também é o Robert De Niro ou o Al Pacino que faz o diabo? Não, então, o advogado do diabo é o Al Pacino, qual que é o outro? Você citou o Constantine? O Constantine é o cara que fez o Matrix lá. Eu não sei falar esse nome aqui, apenas ser de caído, eu contei na aula de inglês. O Keanu Reeves é o Constantine, mas o ator que faz o Lucifer é outro cara. Na verdade, o diabo é uma mulher, né?
né? Não. A mulher do filme é uma atriz famosa, inclusive. Ela é um anjo, na verdade. Parece que ela... O Lucifer é o ator. Inclusive, ele fez o Prison Break. Ele era o Abruzzi. Isso mesmo. É que não tem o nome dele aqui, viu? Ah, não, é Peter Stormare, acho que é isso. O Anjo Caído é poliglota. Eu falo diversas línguas que ninguém entende. Inclusive a do inferno. Mas assim, algumas dicas aí, se vocês quiserem assistir, entendeu? Faz o seguinte, entendeu? Se o Caissara ficar com medo, pega na mãozinha dele pra assistir. A gente não mora mais junto. Vai saber. Mas é isso aí. Vocês pararem. Ou vocês falam um programa de time grande e não falam do América. Estão abusando da minha bondade, viu? Balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é